Olá, sexto ano, tudo bem? Eu sou o professor Edi Joel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui nas aulas de Ciências do Centro de Mídias. Hoje, então, a gente vai falar mais um pouquinho sobre o nosso corpo, falar um pouquinho aí sobre o sentido, né? Começar aí pelo tato e a pele. Vamos ver aí como é que a gente desenvolve este assunto. Eu espero que seja uma aula interessante para vocês, estudantes. E a gente precisa, para que a aula fique bastante interessante, a gente precisa de interação. E quando a gente fala de interação, a gente fala do nosso querido professor Magno. É isso aí, estamos aí começando mais uma aula de ciências aqui com o professor Edi Joel, eu sou o professor Magno de Ciências, vou ficar aqui na moderação. Queria fazer alguns lembretes, o primeiro deles é que, se possível, aí dentro das suas condições, professor, colocar aí o nome do aluno da participação, o nome da escola, a cidade, para a gente colocar aqui no chat, falar ao ar e tal. Eles ficam felizes quando a gente lê alguma coisa, não dá tempo de ler tudo, mas a gente vai meio que num sorteio aqui aleatório, tentando fazer sempre um meio de campo aí, e lendo todas as participações possíveis, dando preferência para os alunos. Então, coloca o nome do aluno aí que está com você, para a gente poder colocá-lo aqui na participação. Mais uma coisa também, se você perdeu alguma aula, o Joel já falou que essa aula é uma continuidade, né, de alguns raciocínios que a gente já fez em outras aulas, você pode buscar tanto no repositório, como também no canal do YouTube ou no Facebook. No mais, eu desejo a todos aí uma excelente aula, uma excelente semana para todos. Obrigado, professor. Isso aí, muito bem. Então, gente, vamos ver aí qual é o objetivo da aula para a gente começar bem isso aí. Então, é entender o sentido do tato e algumas características da pele humana. Isso aí, então este vai ser o objetivo da aula de hoje. Espero que a gente consiga desenvolver isso aí de uma forma tranquila. Como que a gente vai fazer isso? Então tá aí, né? A gente vai compartilhar informação, refletir, resolver atividade, interagir no chat. A gente já está acostumado com isso aí. Muito bem. E aí, ó, como você deve acompanhar? Então, você deve ter um caderninho de anotações, né? Tirar as dúvidas, resolver atividades, identificar a aula com data e título. Essas aulas que a gente faz, elas são baseadas no material e nas habilidades, tanto habilidades essenciais quanto aquelas que estão lá no caderno do aluno. Eu sempre procuro fazer uma mescla, né, desses dois. E às vezes até parece que foge um pouquinho do assunto, mas eu sempre acho que a informação tem que ficar um pouquinho mais completa, tal, por isso que às vezes especificamente sobre a pele humana, tem lá, acho que é a última atividade do seu caderno do aluno, tem lá, tá bom? Mas vamos ver aí, então, começar, é o seguinte, ó, inclusive essa questão tem lá no seu caderninho, vamos começar com ela. Por que a sensação de pegar um pedaço de algodão é diferente da sensação de pegar um pedaço de gelo ou um pouco de açúcar? 2 minutinhos aí para começar a primeira interação.
A gente pergunta com excelentes respostas, né, professor Edjoel? Nós tivemos aqui várias participações dos alunos. Eu vou colocar aqui, primeiro pela Patrícia, que colocou pelo tato, a Caroline, que é lá de Rio Claro, um abraço aí pro pessoal aí de Rio Claro, colocou aqui texturas diferentes, foi acompanhado aí por vários outros que foram nessa linha de sensibilidade a texturas, inclusive o Masaite Sekini. Agora tem a Amanda também que colocou a textura diferente. E alguém aqui que colocou que o algodão é mais macio, Edjoel. O Luiz Gustavo, né, foi na simplicidade dele e tal, Perfeito. Que a gente respeita, que a gente aqui não está para julgar certo ou errado, está para ler as participações com criatividades dos alunos. Não é verdade, Edjoel? Perfeito, professor Magno. Aí tem uma resposta aqui que você vai se assustar. Você está em pé? Tô, eu vou até sentar aqui. É melhor você sentar, rapaz. Olha só. O aluno Marcos, lá do 6º ano B, da professora, acho que é da escola, professor Fernando, não, é aluno da professora Fernanda de Ciências, da escola Francisco de Paula Vicente Azevedo, colocou assim, porque temos vários receptores de sensações que captam sensações diferentes. Olha. É mole para você ou não, Edjoel? Não, é bom porque eu já não preciso falar. Foi dito. É isso aí, perfeito. Então a gente vai ter vários receptores em alguns lugares, né? Mas antes de eu falar que lugares são esses, eu vou dar mais um minuto para você me responder o seguinte: qual é o órgão utilizado no tato? Um minutinho só, essa é fácil. Olha, Joel, outra vez aqui a gente não pode subestimar a participação desses excelentes alunos que estão nos assistindo aí, estão nos acompanhando, que responderam em grande maioria pele. Né? Eu vou começar aqui, só para não deixar sem registro, pela Yasmin, pelo João Manuel, que escreveu a pele, tem alunos do Amélia Massaro, que responderam em grupo, pele. Olha. Tem participação aqui também da Aline, que é da Escola Estadual Bento Pereira da Rocha, e tem agora aquela participação especial aí para fechar com chave de ouro. Olha só, a Isabelle escreveu assim, ó, porque eles são de texturas diferentes, o algodão é macio e leve, o açúcar é arenoso e o gelo é duro e gelado. Olha. Viu que ela colocou um resumo aí. Parece que é referente à resposta da questão anterior, pergunta. Mas faz uma sequência aqui. E fecha o assunto. E fecha o assunto. Porque a minha ideia era essa mesmo, né? Então já tem aí uma fotinho da pele aí para você ver, né? Olha que bonitinha essa pele aí. Então primeiro para a gente entender isso, que o órgão que vai ser responsável aí por nos transmitir o tato, né? É a pele, né? Porque vai estar ligado ali aos sentidos, né? Que vão interagir com o sistema nervoso para a gente entender o mundo que está à nossa volta, tá bom? E para isso, ele vai precisar de vários receptores, que foi falado muito bem pelo estudante lá na resposta da primeira pergunta. Então, esse jogo de perguntas aí, a ideia era essa mesmo, fazer essa misturinha para a gente poder entender. Até porque se eu falasse muita coisa, eu já dava o spoiler desta próxima resposta. Muito bem, então vamos entender aí, ó. A gente pode dividir, então, a pele, na verdade, em 3 partes, né? É a epiderme e a derme. E depois, abaixo, vai ter um tecido que é com mais ou com menos gordura, que vai ser a hipoderme, tá bom? Muito bem, então epi quer dizer em cima, tá? E essa epiderme vai ser meio que uma casca, ela vai estar muito cheia de células mortas, etc. e tal. Mas a gente vai ter aí na derme, a gente vai ter vários sensores e vai ter várias glândulas e vai ter várias situações aí que vão
fazer com que o nosso corpo interaja e até responda aos estímulos do ambiente, tá bom? Então vamos, inclusive dentro do que foi respondido aí, acho que pela Isabelle, né, que ela falou a questão de eu poder sentir se é arenoso, se é macio, tudo isso porque existem sensores ali no meu dedo, na minha mão, que vão permitir que eu faça essa percepção, tá bom? Bom, mas aí digamos que além de tudo isso eu tenha lá uma sensação de calor. Essa sensação de calor, por exemplo, também eu vou ter um sensor lá que vai fazer que eu tenha essa percepção de calor. E aí o que acontece? Eu tenho essa glândula aí, que é uma glândula que vai excretar coisas para fora do corpo, né? E aí ela é exócrina, que a gente fala, e ela vai excretar suor, tá? Para que é o suor? Olha só que legal. O suor ele vai ficar sobre a sua pele e quando ele evapora, ele leva o calor junto, tá bom? E aí você fica com menos calor do que se você não tivesse suando, tá? Então o suor vai ter esse trabalho. Diga, apareceu alguma coisa aí? Deixa só fazer o lembrete aqui da Yasmin, que colocou o órgão responsável por esse sentido, é o maior órgão do corpo humano. A pele é considerado o maior órgão do corpo humano, tá vendo? Assim, né? Então tá vendo? Ó, vocês estão de parabéns sempre, né? A gente gosta dessa provocação aí e vocês respondem muito bem. Então primeiro, ó, a glândula sudorípara, né, que vai ser aquela responsável por liberar o suor, que também vai estar relacionado a uma resposta do organismo a um estímulo externo que é o calor. Tá? É lógico que às vezes a gente soa frio por outros motivos, né, professor? Que aí tá ligado a passa também uns perrenguezinhos. Mas quando é calor, esse é o motivo, tá bom? Bom, a gente vai ter uma outra glândula aí, ó. É um desenho aí mais ou menos que o professor fez, mas dá para ver. É a glândula sebácea. Essa glândula sebácea, ela vai liberar sebo. Daí vem o termo glândula sebácea também. Ela vai excretar uma coisa. E esse sebo, ele também vai servir como proteção da pele. Tá bom? Vai permanecer, vai manter a pele ali com a sua, para não ficar ressecada, etc e tal. E também serve como proteção. Tá bom? Muito bem. E aí a gente tem as terminações nervosas. Terminações nervosas livres normalmente serão responsáveis pela sensação de dor, tá bom? Então quando são terminações nervosas livres. E algumas terminações nervosas vão ser bem específicas, que é o que vai permitir você saber se algo é áspero, se é macio, tá bom? Se está quente, se está frio, etc. E aí são células mais especializadas, mas que também vão levar isso para o sistema nervoso interpretar, tá bom? Então a gente tem vários sensores no nosso corpo e esses sensores permitem que se faça uma interpretação do que está acontecendo ao nosso redor através do tato. Né? Se tem alguém que conhece ou que vive junto ou até algum estudante que não enxerga, sabe que as pessoas que não enxergam têm o tato normalmente muito bem desenvolvido. Né? Eu, por exemplo, a minha mãe não enxergava e eu sabia que ela, assim, não só o tato, mas como hoje a gente está falando do tato, né, é extremamente desenvolvido. Pra você ter ideia, minha mãe lia com a mão, né, que ela lia o sistema Braille. Então, assim, são experiências que a gente percebe que se você tem a falta de um sentido, o seu próprio corpo faz uma compensação com outros sentidos. O tato é um caso, né? Se você aprende a ler no sistema Braille, você aprende a caminhar com a ajuda da bengala, que também exige que você tenha um tato sensível, sem falar nas outras coisas, né? Quando eu saía com a minha mãe, só pelo movimento da rua ela já falava que eu estava no caminho errado, né? Então, assim, eu ficava impressionado, porque só pelo movimento, ela falava, nossa, aqui passa tão pouco carro e não é esse caminho que eu faço. Então, assim, era batata que ela estava certa e eu estava errado. Então, a gente se adapta, tá bom? E a pele, nesse sentido, quando a pessoa não tem visão, por exemplo, a pele, em muitos momentos, vai substituir, né? Estima-se que 80% da informação que a gente recebe quando a gente enxerga do mundo exterior é da visão. Mas isso vai ser um assunto que a gente vai tratar lá no outro bimestre, tá? A visão não vai ser nesse bimestre, tá bom? Muito bem. Então, olha só, aí você tem outra coisa. Eu falei do calor. Se no calor você libera suor, se você sente frio, acontece o contrário. Tá vendo? Tá aparecendo aí um desenho que eu fiz dos músculos eretores do pelo. Para que será que eu preciso
erguer os pelos, né? Que a gente fica arrepiado de frio. Não só de frio, mas de frio também. Por que que a gente fica arrepiado? Olha só que legal. O pelo, ele fica arrepiado, mas ele não vai ficar reto para cima, ele fica curvado assim na pele. Ele vai ficar curvado para poder manter esse calor que está próximo da pele. Tá? É uma forma de manter o calor. A gente vê isso em outros animais, inclusive até em não mamíferos, né? Você vê na ave, normalmente, quando está frio, você olha a árvore lá, a ave lá no fio, parece que ela está mais gordinha, né? Porque ela também arrepia a pena para segurar o calor, que ela também é um animal que produz calor, né? O corpo produz calor. A gente fala que é de sangue quente, né? Então, os animais que são de sangue quente e a gente é, né, mamífero inclusive, a gente tem esse recurso para reter o calor próximo à pele, a gente arrepia os pelos e aí o calor demora mais para sair de perto da pele. Assim como a gente tem o recurso do suor para diminuir o calor, a gente tem o recurso de arrepiar os pelos para aumentar o calor. Tá bom? Legal, né? Nossas adaptações, eu acho super bacana. Muito bem, e aí tá um detalhezão geral aí, ó, da pele. Então você tem aí o pelo, aí você tem o poro por onde sai o suor, né? Aí você tem várias outras situações, e aí tem embaixo mostrando a hipoderme, né? Que você vai ver que ela tá cheia aí de células de gordura, né? E alguns vasos aí sanguíneos, veias e artérias, e não tem muito mais estruturas. Tanto é que alguns livros de anatomia falam que a pele é só derme e epiderme, né? A hipoderme seria alguma coisa auxiliar que está depois da pele. Tá bom? Mas isso aí, né, depois vocês podem discutir lá na escola, chegar num acordo, porque ciência é assim. A ciência ela é um eterno debate, que começou aqui no Ocidente, pelo menos começou lá na Grécia Antiga, né, e vem até hoje. Começou com a filosofia, e aí depois criou-se alguns métodos para se separar da filosofia, mas continua o debate. Tá? A ciência, quem falar assim que a ciência já sabe tudo, já resolveu tudo, está se limitando, né? Tem muita coisa ainda para a gente descobrir. Tá bom? Muito bem. Então eu quero saber o seguinte, a gente falou dos sensores da pele, falou de perceber as coisas, eu quero saber o seguinte, dá para eu medir a temperatura de alguém, já que a gente está falando num momento de uma pandemia aí, que precisa saber se as pessoas estão com febre ou não, dá para eu medir a temperatura de alguém usando somente o meu tato? É confiável? Então, ó, são duas perguntas, eu quero saber se sim ou se não e se é confiável. Tá? E eu vou dar 2 minutos para você responder. São vários elogios aí à aula do Edjoel, né? Edjoel, esse homem, esse professor aí que a internet, o estado inteiro aprendeu a amar. Tem aqui uma representação ainda da pergunta anterior, ligada, né, com a temperatura, né, Ed, que é do Heitor. A gente já tinha combinado que eu ia ler aqui, estou com licença do Edjoel para ler.
O Heitor escreveu assim, verdade, aqui eu vejo as galinhas tudo estufadas, né, por causa do pelo, né? Aquela questão que o Edjoel levantou aí. Agora vamos aí à resposta dessa questão da temperatura. Alguns responderam que sim, viu, Ed? Eu destaquei aqui uma resposta. O aluno Marcos, ele usou uma técnica aqui de escrever em caixa alta, eu vou escrever em caixa alta, talvez o Magno leia, e eu vou ler mesmo. Ó. Ele escreveu assim, ele é lá do 6º ano B, da professora Fernanda de Ciências, também da Escola Francisco de Paula Vicente Azevedo. Você pode medir, mas você vai conseguir apenas sentir calor. E não saber o número exato não é confiável. É por isso que a gente usa um aparelho chamado termômetro, Edjoel. Muito bem, perfeito. E eu dessa linha aí, eu vou propor para vocês então um experimento. É lógico que é sempre bom, né, a gente ter a supervisão de um adulto, até porque você vai precisar esquentar água, etc. e tal. Tá? Mas o experimento ele é muito simples. Você pega 3 vasilhas. Então, numa vasilha, você vai deixar água a temperatura ambiente. Na outra vasilha, você pode colocar água com gelo, ou então deixar a água gelando lá algum tempo na geladeira, no congelador, e uma você vai amornar a água, tá bom? Então, ó, de um lado, vou colocar aqui do meu lado esquerdo, como se estivesse a vasilha gelada, do meu lado direito como se estivesse a vasilha quente, e no meio como se estivesse a temperatura ambiente. Você coloca uma das mãos na vasilha quente e a outra das mãos na vasilha gelada. E aí você vai ver qual é a sensação que a água a temperatura ambiente vai te dar em cada uma das mãos. E é importante você entender isso, e eu não vou falar, você vai ter que fazer para saber. Mas é importante você entender isso porque se a sua mão estiver gelada, todo mundo que você colocar a mão, você vai achar que está com febre. E se a sua mão estiver quente, mesmo que a pessoa esteja com febre, você vai achar que não está. Por isso não é confiável e não dá para medir, não é nem a questão numérica. Mesmo a sensação pode te enganar, tá? Vai depender de como está o seu corpo. Se você já tiver com febre, aí para você as outras pessoas vão estar geladas. Então, olha só como é complicado isso. Então, se você for no hospital um dia, algum enfermeiro quiser medir a sua temperatura com a mão, sai correndo de lá. Tá? Tem que ser com termômetro. Não dá para saber com a mão. Tá bom? A mão engana. Tudo bem? Então, mas você faça o teste para você ver como você mesmo vai ter sensações diferentes na mesma vasilha de água. Tá? Porque uma mão vai estar gelada e a outra vai estar quentinha. Tá bom? Faça o teste, não acredite em mim. Tá bom? Muito bem. Então, dito isto, eu tenho uma última perguntinha aí, ó. E agora eu quero saber aí de vocês quais são os outros sentidos do nosso corpo, já para amarrar para a próxima aula. 1 minutinho aí. Pessoal que está emplacando 5, Ed. Ó, 5, o aluno oba. Marcos, novamente, aí do 6º ano B, lá da Escola Francisco de Paula Vicente, aluno da professora Fernanda, e respondeu. Olfato, tato, audição, paladar. Ué, faltou um, né? Faltou um desses. Mas são 5, o pessoal escreveu 5 aqui. Visão, audição, olfato, paladar. Ah, faltou a visão, Deixa eu só né? fazer uma observação rapidinho aqui. Na pergunta anterior eu falei o nome da escola errada, é Escola Peicorina C. Bart de Itapetininga, tá bom? Oba! Agora sim, Edjoel. Tem aqui a participação, pera. A Giovana e André escreveram tato, olfato, paladar, visão, audição. Agora bateu. Muito bem. Então é isso, gente. Ó, vocês têm que entender o seguinte, que esse é o clássico, né? E é desse que nós vamos falar. Mas existem livros, por exemplo, que discutem
Isso, porque, por exemplo, se a gente pensar só na pele, o sentido de sentir dor é um sentido, o de sentir a temperatura é outro sentido, o de sentir pressão é outro sentido, tá? Mas a gente vai ficar com esses 5 aí. Mas para vocês entenderem que dá para aprofundar isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado na aula. Então hoje o que é que nós vimos aí? Ó? Algumas características da pele humana e o sentido do tato. E o professor Magno vai dar aquele recadinho final para você. É isso aí. Ainda que você tenha participado e gostado da aula e tudo mais, a gente pede aí que você faça uma avaliação da aula. É possível você fazer isso pelo QR Code ou pelo link aí e tal. Fala aí o que você achou da aula, coloca as suas impressões, é importante não só na nossa aula, mas de todos também. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Até a próxima.